Olá, amigo cooperativista e produtor rural. Estamos de volta com o nosso programa Resenha do Cooperativismo e Agronegócio. Acompanhe agora os principais destaques do programa de hoje. Cooperativa Alfa de Chapecó cresce quase 40% em 2021 e tem cautela para 2022. No quadro Temática, coordenador do ramo agropecuário da OCB comenta sobre a missão agro-brasileira no Irã. Nova tecnologia da Epagri traz mais precisão no manejo do arroz irrigado. Técnicos alertam sobre os cuidados com as variações bruscas de temperatura nas pocilgas. O olhar do produtor para com os animais e também da equipe técnica que orienta o produtor, nesse período do ano ele tem que ser maior. Resenha do Cooperativismo e Agronegócio. Oferecimento Sicoob. Somos feitos de valores. Fertilizantes Fecoagro. O adubo do cooperativismo catarinense. E Sescope Nacional. Somos Coop em Santa Catarina. No embalo do agro, a Cooperativa Alfa de Chapecó consolida 2021 com 36,6% de aumento nas receitas sobre 2020. Cautela nos investimentos será a tônica em 2022. Vamos ver mais detalhes na reportagem do programa de TV Alfa. Em 2021, a Cooperativa Agroindustrial Alfa cresceu 36,6% em receita sobre 2020, passando de 5,16 bilhões para 7,04 bilhões de reais. As informações de gestão do exercício 2021 foram analisadas por cerca de 500 pessoas, no dia 8 de fevereiro, na sede da AARA, em Chapecó, durante a Assembleia de Líderes. Já na Assembleia Geral Ordinária, realizada neste dia 18, os associados aprovaram as contas de 2021 e também elegeram um novo Conselho Fiscal para o exercício 2022-2023. 320 associados participaram dessa, que é a 55ª Assembleia Geral Ordinária da Cooperalfa. O Flávio José Roman veio de Barão do Cotegipe e veio para participar pela primeira vez de uma AGO. Flávio, qual que é a tua percepção? O que você achou dos números que foram aqui apresentados? Bom, eu, como primeira vez que vim para cá, na verdade, me surpreendeu pela transparência que a cooperativa faz, né, apresentar os números e um bom resultado que a cooperativa teve, né? E isso nos motiva a ser sempre mais atuantes com a cooperativa e mostrar o quanto é bom ser transparente como a cooperativa faz isso, né? E eu acho que não tem melhor forma que expressar do jeito que foi feito hoje, um resultado esplêndido, né? Em 2021, a Cooperalfa recebeu 24,93 milhões de sacas de grãos, 1,5 milhão de suínos, mais de 118 milhões de aves e 166 milhões de litros de leite. Proteínas essas processadas pela Aurora Coop. Em fertilizantes foram movimentadas 268,8 mil toneladas e a rede Superalfa obteve receita bruta de 510 milhões de reais. A Cooperalfa precisa desenvolver suas atividades para atender os seus objetivos, baseado em parâmetros de mercado. Aproveitando o bom momento do agro em 2021, a Cooperalfa teve um excelente desempenho. Cresceu as vendas, manteve as políticas sociais, engajou a equipe, as sobras foram produzidas no patamar de 7,6, manteve o endividamento sobre uma boa gestão, a capacidade de pagamento é boa. O presidente da cooperativa, Romeu Betti, destacou durante a AGO que o ano foi de grandes investimentos. Mais de 466 milhões foram aplicados em projetos na expansão de área e estrutura da cooperativa. Somente na nova indústria de soja, na linha Tomazelli, em Chapecó, foram investidos 212,4 milhões em 2021, num total de 300 milhões de reais.
Chegamos no final do ano de 2021 com um resultado recorde, tanto em termos de faturamento como em termos de resultado líquido também. Então acho que se demos por satisfeito pelos bons resultados econômicos e financeiros. Claro que quando se fala em termos de pandemia, em termos do fator climático, atrapalhou em bastante. Mas tudo isso foi superado com muito trabalho, com muita dedicação e com muita união também. Então eu acho que estamos muito felizes. E o que a gente espera é continuar merecendo a confiança dos associados, da liderança, de modo geral, e contar com o apoio de todos os colaboradores também. A Alfa fechou 2021 com 21.175 associados e 3.579 colaboradores. De 1997 a 2021, já distribuiu aos sócios em cota capital 158,9 milhões, sendo que o saldo total a ser distribuído no futuro é de 316,75 milhões de reais. Temática: análise das lideranças do agronegócio e do cooperativismo. Apoio Sescope, Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo. E no quadro Temática desta terça-feira, vamos acompanhar o comentário do coordenador do ramo agropecuário da OCB, que fala diretamente de Teherã, sobre a missão do agro brasileiro no Irã. Olá pessoal, hoje falo com vocês aqui de Teherã, no Irã, onde estamos finalizando nossa participação em uma missão do agro brasileiro, liderada pela ministra Tereza Cristina, onde tivemos a oportunidade de conversar com empresários iranianos e também de participar de audiências junto ao ministro da Agricultura do Irã e também junto a membros do parlamento iraniano, no intuito de fortalecer a relação entre esses dois países, onde o foco maior foi a relação comercial Brasil-Irã, onde o Irã tem uma capacidade interessante de fornecimento de fertilizantes para o Brasil, principalmente ureia, assim como o Brasil tem total condição de suprir a demanda do Irã por produtos agro, principalmente milho e soja. Na oportunidade, tivemos uma conversa também com o presidente da Câmara Cooperativa Iraniana, que é a entidade responsável pela representação do cooperativismo no Irã, na intenção de ter uma maior troca entre as cooperativas brasileiras e cooperativas iranianas na busca de novas oportunidades para o nosso agro. Então agradecemos mais uma vez a ministra Tereza Cristina pela oportunidade de fazermos parte desse processo e continuamos na busca de novas oportunidades para as nossas cooperativas agropecuárias. Um abraço a todos. E agora confira os assuntos que vamos ter no próximo bloco. Nova tecnologia da Epagri traz mais precisão no manejo do arroz irrigado. Técnicos alertam sobre os cuidados com as variações bruscas de temperatura nas pocilgas. Resenha do Cooperativismo e Agronegócio. Oferecimento Cicobi, Fertilizantes Fecoagro e Sescope Nacional. A Fecoagro de Santa Catarina é referência de união e intercooperação. Somos o agro, com muito orgulho. Nossas tecnologias em fertilizantes especiais nutrem as plantas, aumentando a produtividade. A central de negócios forma escala e gera economia em compras conjuntas. Coordenamos com eficiência e transparência o programa Terra Boa, o troca-troca do governo do estado. Nossa comunicação é estruturada, levando informação aos cooperados através do rádio, da TV e da internet. Somos premiados no país pela atuação na difusão do cooperativismo e do agronegócio. Temos uma gestão profissional, com certificado de excelência. A sustentabilidade pauta nossas ações. E a cooperação está em nosso DNA, porque juntos somos mais fortes. Essa é a FECOAGRO, Federação das Cooperativas Agropecuárias do Estado de Santa Catarina, permanentemente estimulando e praticando a integração e a intercooperação em nosso estado. Chegou o fertilizante com Algem, 100% de origem biológica vegetal, produzido com algas marinhas, contém mais de 70 nutrientes minerais e orgânicos de alto aproveitamento, potencializa a germinação da planta dando um poder de arranque muito maior e melhora as condições físicas, químicas e biológicas do solo. Aumente a produtividade de sua lavoura utilizando Nobre e Cooper Pasto com Algem, a nova tecnologia em adubo com um novo conceito e mais sustentável. Exclusividade FECOAGRO.
No campo, tem coisas que o tempo não muda. Mas tem outras que estão sempre mudando e fazendo crescer a lavoura, o rebanho, a produção. E o Sicoob faz parte dessa evolução, dando apoio, transformando a vida de quem também tem raízes nesse chão. É por isso que cooperar com as mudanças no campo vai ser sempre a nossa maior tradição. Sicoob, somos feitos de valores. Agricultor, em época de elevação dos custos de produção e escassez de fertilizantes, o caminho é aumentar a produtividade para não perder lucratividade. Fertilizantes especiais com tecnologias de ponta aumentam o rendimento na lavoura. A linha Nobre de adubos da Fecoagro assegura maior produtividade na mesma área. Os fertilizantes Nobre atendem a todas as culturas. O Cooper Animais e o Cooper Pasto são produtos diferenciados que ajudam você a economizar. Peça Nobre na sua cooperativa. Tenha garantia Fecoagro. A Fecoagro disponibiliza ao mercado de fertilizantes novas tecnologias de nutrição e proteção de grânulos. O Cooper N+, com 2 moléculas de proteção, reduz perdas por volatização e lixiviação, facilitando a sua aplicação e otimizando a absorção pelas plantas. Aumente o aproveitamento de nitrogênio na sua lavoura usando Ureia Cooper N+, um produto com mais proteção e de fácil manejo. Produtos exclusivos da Fecoagro. Peça já na sua cooperativa. As notícias do agronegócio e do cooperativismo de Santa Catarina estão em todas as mídias. Veja no site www.fecoagro.coop.br uma variedade de informações de interesse do homem do campo. Diariamente tem notícias do cooperativismo, informações do mercado agrícola, tem comentários, tem os vídeos da Fecoagro, acesso aos sites das cooperativas, tem os programas de rádio da Fecoagro e tem também o acesso à TV Coop. Tudo está no site da Fecoagro. Um mundo de informação para você que tem a ver com o agronegócio e o cooperativismo. Acesse diariamente www.fecoagro.coop.br. Você ficará mais informado e saberá sempre primeiro. Fecoagro, praticando e estimulando a intercooperação em Santa Catarina. Juntos, somos mais fortes. Quem unir aquilo que é oposto vai prosperar. Individual e coletivo, econômico e social, produtivo e sustentável. A sacada é essa, unir e incluir. Somos diferentes e por estarmos juntos somos mais fortes. No cooperativismo, todos são donos e responsáveis pelo negócio, que oferece melhores condições e preços mais justos. Aqui, cada cooperado tem um voto. E tudo é definido de forma democrática. Um modelo diferenciado que busca resultados positivos para todo mundo e para o mundo todo. E se preocupa não apenas com o bem-estar do grupo, mas com as necessidades de toda a comunidade. Nas cooperativas funciona assim. Identificar riscos e oportunidades é uma tarefa da diretoria. É ela que define os melhores caminhos a seguir. E com a ajuda do Conselho Fiscal, todas as atividades têm total transparência. Já no dia a dia, as decisões administrativas são tomadas por uma equipe técnica. Essa estrutura existe para representar todos os cooperados, gerar mais negócios e mais resultados. No cooperativismo é assim, todos contribuem e todos se beneficiam, sem deixar ninguém para trás. Vem com a gente, juntos somos mais fortes. Acesse somos.coop.br e saiba mais. Novidade na pesquisa agropecuária. Conheça a ferramenta Graus Dia, uma tecnologia disponibilizada pela Ipagre que traz mais eficiência e precisão no manejo do arroz irrigado em Santa Catarina. Veja a reportagem do programa de TV SC Agricultura. Bem, e o que é o Graus Dia? O Graus Dia nada mais é do que a diferença entre a temperatura média do ar e a temperatura basal da planta de arroz. Essa temperatura basal, ela representa um limite, onde abaixo dele a planta de arroz cessa completamente seu desenvolvimento e acima dele representa a quantidade de calor que a planta de arroz acumula para fazer o seu desenvolvimento. O valor diário do Graus Dia
ele é utilizado para calcular a soma térmica. A soma térmica representa a quantidade de calor que a planta de arroz precisa acumular para atingir um determinado estágio do seu desenvolvimento. Cada uma das fases do desenvolvimento da planta de arroz possui uma exigência específica de quantidade de calor a ser acumulada. E a velocidade com que a planta de arroz vai atingir cada uma dessas fases está diretamente relacionada com a temperatura média do ar. Ou seja, quanto mais quente for o período, mais rápido é o desenvolvimento da planta de arroz. Bem, e por que é importante utilizar o método Graus-Dia? Um dos principais aspectos associados ao uso do método Graus-Dias está associado ao fato de que algumas das principais fases do desenvolvimento da planta de arroz, elas são de difícil visualização no campo, exigindo que o produtor ou o técnico responsável uma maior frequência do monitoramento e certa experiência na identificação dos indicadores morfológicos, o que pode dificultar a correta identificação do estágio e comprometer o manejo da lavoura. Outro fato importante é que o valor de soma térmica associado a cada uma das fases tem uma variação muito menor em comparação ao número de dias após a semeadura. Um exemplo disso é a identificação do estágio de diferenciação da panícula, que é uma das fases mais importantes para o manejo da adubação do arroz irrigado. Em 3 anos de experimento realizados aqui na Estação Experimental de Itajaí, nós observamos que a ocorrência da diferenciação da panícula levou 90 dias para as semeaduras feitas no início de agosto a 60 dias para as semeaduras feitas no final de dezembro. Uma variação de cerca de 30 dias para a ocorrência desse estágio. Já a soma térmica apresentou valores de aproximadamente 850 graus-dia em todas as épocas de semeadura, mostrando que o método Graus-Dia apresenta uma precisão muito maior quando comparado ao número de dias após a semeadura. Essa maior precisão do método Graus-Dia permite que a aplicação do nutriente seja feita no momento ideal da planta, fazendo com que a eficiência do uso de fertilizantes seja muito maior com a utilização do método Graus-Dia. Agora eu vou mostrar para vocês como fazer o uso do método Graus-Dia a partir da ferramenta AgroConnect da Epagre Ciran. A forma mais simples de acessar o AgroConnect é fazer a busca direta na pesquisa do Google. Lembrando que AgroConnect são com 2 N's. Além desse formato, também é possível acessar o AgroConnect via o site do Ciran, no ícone Agricultura e no ícone AgroConnect. Uma outra forma é direto do site da Epagre, no ícone Avisos Meteorológicos para a Agricultura. O segundo passo é encontrar o item Graus-Dia na barra lateral do site e fazer a opção por a temperatura de base de 11 graus, que é a temperatura de base utilizada para o arroz irrigado em Santa Catarina. O terceiro passo é encontrar a estação meteorológica mais próxima da sua área de cultivo. Aqui no nosso caso seria a Estação Experimental de Itajaí. Uma vez selecionada a estação meteorológica, você vai acessar o ícone com um gráfico na parte inferior direita da tela. Nesse ícone é possível verificar a soma térmica acumulada a partir de uma data específica de semeadura, a qual você vai digitar no campo específico para a data de início da avaliação da soma térmica. Aqui nesse exemplo, para uma semeadura ocorrida no dia 10 de novembro, o indicador, por exemplo, da dispersão da panícula ocorreria aos 850 graus-dia, próximo do dia 17 de janeiro. Então essa é a forma que hoje está disponível para o produtor acessar a ferramenta e utilizar o método Graus-Dia para o arroz irrigado em Santa Catarina. É importante mencionar que esse trabalho está sendo desenvolvido com a colaboração do Dr. Silvio Steins, da Embrapa Clima Temperado, com certeza hoje um dos principais especialistas nessa área de Graus-Dia para o arroz irrigado, que tem auxiliado bastante na qualidade da informação que está sendo gerada pela Epagre. A Estação Experimental de Itajaí, junto com a Epagre Ciran, estão trabalhando para melhorar a interface da ferramenta, mas ela hoje já está disponível para o produtor catarinense e para maiores informações você pode acessar o escritório da Epagre do seu município. E terminamos a nossa missão de hoje fazendo um alerta. Sempre que as estações do ano mudam, os cuidados com os suínos alojados aumentam consideravelmente. E se não houver um controle rígido, a questão sanitária vai impactar no resultado dos plantéis.
E é aí que entra em cena a ciência e o trabalho do produtor, que precisam estar mais atentos com a mudança de temperatura nas pocilgas. Vamos relembrar a reportagem do programa de TV Cooperativismo em Notícia. Com quase 8 milhões de animais no campo, Santa Catarina se consolida como o estado mais eficiente na produção e também na exportação de suínos. 30% de todo o abate do país é catarinense. E só no primeiro semestre do ano, com as vendas internacionais, o faturamento subiu 25%. Foram quase 950 milhões de dólares em caixa. E para manter essa cadeia ativa e profissional, muitos esforços são despendidos todos os dias. Não há um minuto sequer de descanso. O grande desafio para o produtor e a área técnica da cooperativa é quando mudam as estações do ano, como agora, do frio para o calor. Porque na cadeia de suínos, quanto mais controlado for o ambiente interno, maior será o desenvolvimento dos animais. Na Granja do Marcos, por exemplo, todos os protocolos são observados. Se esfria um pouco, sobe a tela de proteção. É que o ambiente interno, mais quentinho, evita a propagação de doenças. Nessas épocas, a atenção redobra. Em relação a essas oscilações de temperatura, hoje nós sofremos muito. O que nem acontece? Nós tivemos situações assim de dias a 36 graus de calor e amanhecer de 14 graus. Então a nossa atenção dentro da criação, da terminação, tem que aumentar. Tem que ver o manejo correto, porque para nós destruir um lote, que nem na situação agora final, é rápido. Então a gente tem que se dedicar ao máximo em cima. Quer dizer, a temperatura lá ela tem que estar sempre equilibrada, né? Isso, é que nem nós começamos o manejo lá desde o comecinho do leitão, né? Então ele vem aqui e nós temos que trabalhar com ele a 22 graus, lá dentro, né? E agora no final que nós estamos vindo aqui, nós temos que trabalhar entre 14 e 15 graus, né? Então hoje eu estou trabalhando na granja lá de baixo a 15 graus, que é a temperatura ideal para ele lá dentro, né? Deixa eu te perguntar, se você não controlar a temperatura, a tendência de doença, de problemas sanitários aumenta, né? Aumenta bastante, né? Porque daí eu vou sofrer muito por causa de gases, né? Que lá dentro lá vai criar gás, então eu vou sofrer com o gás e a pneumonia. Então isso eu vou ter um atropelo aí, então vai estar me prejudicando eu e prejudicando a cooperativa. Você vai gastar mais medicação. Vou gastar mais medicação. Nas pocilgas, onde o Marcos aloja 1.850 animais por lote, a mortalidade não passa de 2%. E esse índice foi atingido porque ele adota todos os procedimentos. Mas é óbvio que a assistência técnica mais próxima ao associado também ajuda. E muito. Nós temos um protocolo de controle de ambiência que é trabalhado junto ao produtor. Então o produtor ele recebe a orientação e nesse período de sazonal entre primavera e verão, onde temos uma diferença muito grande de temperatura, a cooperativa ela trabalha com um sistema de sensoriamento das granjas, onde nós temos um equipamento chamado controlador ambiente, responsável pelo controle de temperatura, ventilação mínima das granjas. E o produtor ele faz a aferição e a regulagem desse equipamento quase que diariamente, se não 2 vezes por dia, para ele conseguir fazer esse bom manejo. Quer dizer, o trabalho às vezes dobra um pouco, a atenção, o olhar dentro da granja tem que ser maior, né? O olhar do produtor para com os animais e também da equipe técnica que orienta o produtor, nesse período do ano ele tem que ser maior. Justamente por se ter essa oscilação de temperatura que vai influenciar inclusive na sanidade dos animais. Se nós não tivermos um controle bom nesse período, um protocolo medicamentoso ou um protocolo vacinal, ele pode acabar se perdendo. E é esse desafio sanitário que coloca a área técnica da Copérdia sempre em alerta. Porque se não houver controle, os animais adoecem mais facilmente e o gasto com medicação aumenta. Eu acho que toda a suinocultura nacional hoje, um dos maiores desafios da suinocultura é a questão sanitária. Cada vez a gente tem mais desafios no dia a dia de campo.
aparentemente parece que cada vez, na verdade é porque as doenças hoje elas estão todas integradas. Tu não tem mais uma doença específica A ou B, mas sim hoje é um conjunto de enfermidades que atacam o suíno. Outro sinal de alerta veio com o aumento dos plantéis. É que as novas matrizes tendem a gerar leitões mais sensíveis. A Copérdia, então, até o ano de 2018, a Copérdia tinha um plantel estabilizado. E a partir de 2018, com as ampliações de cota da Aurora, a Copérdia fez um aumento na sua produção. E esse aumento, a gente tem um aporte de leitoas no campo, de novas matrizes. Em consequência disso, a gente tem um grande número de filhos de leitoas que começam a ser desmamados. E quando a gente tem essa situação, essa realidade, normalmente a gente tem uma tendência de aumento dos desafios de campo. Porque o filho de leitoa, imunologicamente, ele é menos despreparado, vamos dizer, do que o filho de fêmeas de outras ordens de parto. E a tendência é que esse animal, quando misturado nas creches ou na engorda, com outros suínos, que têm um sistema imune mais bem formado, esses animais têm uma tendência de terem maiores desafios respiratórios, enfim. A sanidade, normalmente, ela tem uma queda do plantel com esse aporte de leitões de filho de leitoas. E como é que funciona o trabalho para evitar que esses animais que sejam mais suscetíveis não cheguem lá no período de terminação debilitados? Bom, a Copérdia, no final do ano de 2019 para 2020, a gente fez um protocolo de imunização de todo o nosso plantel de fêmeas. Então são aproximadamente 70 mil matrizes que foram imunizadas para os principais desafios sanitários que a gente tem. Sejam eles micoplasma, circovírus, influenza, Glasser. Por quê? Porque a gente tem que tentar fazer com que o nosso suíno, quando ele chegue na creche ou na engorda, ele tenha, vamos dizer, uma imunidade inespecífica. Trabalhar focado, com responsabilidade, faz toda a diferença entre produção e produtividade. E quem atua na suinocultura precisa estar ligado em 220 volts o tempo todo. E com o alerta sobre os cuidados na variação das temperaturas nas pocilgas, vamos encerrando por aqui o nosso programa de hoje. Muito obrigado pela sua audiência, saúde para você e sua família e até o nosso próximo encontro.